Olá, caros ouvintes, caras ouvintes do podcast Bate Furado. Estamos novamente aqui para mais um episódio gamer. Yes! Hoje, nosso episódio de número 45. É isso, exatamente isso. E contamos com as ilustres presenças do nosso saudosão e idoso tio gamer. Idoso é covarde, rapaz. E o jovem Spoiler Fink. Que a gente conhece a tua história. Não fala assim do Fink. Não tem nem o que falar depois dessa introdução. Sem spoilers. Então hoje nosso episódio está novamente desfalcado. Nós estamos recebendo as energias lá do nosso querido Thomas, nosso querido Pegasus. Parece que eu abandonei o programa e eu jamais faria isso. Não, a gente sabe que você não ia abandonar o programa. E vamos fazer um bom episódio em nome desses nossos colegas amados. Hoje a primeira notícia é interessante aí para quem já assistiu uma série que está fazendo sucesso recentemente, que é The Boys. Aconteceu que um homem vestido, fantasiado como Capitão Pátria, resgatou uma pessoa presa em um incêndio. Talvez isso seja surpresa para quem ainda não viu, né? Nem trailer, nem nada, ainda não viu nem falar de The Boys, mas o Capitão Pátria é um cara ruim pra caramba. E, por outro lado, esse homem aí se vestiu desse tenebroso Capitão Pátria e salvou uma pessoa do fogo. Então ele ia pra uma festa fantasia, quando ele dobrou numa rua que ele não costumava passar, e viu que tinha uma casa em chamas. E o que você vê quando você está vestido de Capitão Pátria e tem uma casa em chamas? Você entra lá, né, pra salvar alguém. E aí o cara entrou lá, o nome do homem era Taylor. Ele diz o seguinte: tinha chamas para todo lado e a alguns centímetros de mim. Minha fantasia estava ficando quente. Senti como se eu estivesse derretendo. Não conseguia respirar. A fumaça estava muito intensa. Mas ele, apesar da atitude duvidosa de entrar numa casa em chamas, conseguiu salvar uma pessoa. Aê! Parabéns aí pro Taylor. Aí uma coisa invocada é que essa notícia chegou até o Anthony Starr, né? Que é o ator que faz o Capitão Pátria. E parece que o Anthony Starr, ele incorporou realmente o personagem. Olha o que ele disse. Então quando disse que vocês eram verdadeiros heróis, eu quis dizer que este cara é um verdadeiro herói. Não estou surpreso que um fã de The Boys fez isso. Nossos fãs são os melhores. É engraçado porque o Capitão Pátria, né? Que é o nosso querido aí ator Anthony Starr, que faz esse personagem, ele fala muitas vezes isso ali dentro da série, né? Vocês são os verdadeiros heróis. E eu já vi alguns memes, algumas coisas que, quando tem alguma manifestação do Anthony Starr, parece que ele dá uma incorporada ali no Capitão Pátria e fala umas coisas bem parecidas. Aliás, a interpretação do Anthony Starr está realmente fenomenal, né? Você olha o Capitão Pátria e você vê que realmente o Anthony Starr entrou no personagem. Então, essa notícia diferente, eu diria um pouco estranha, mas tá aí. O rapaz estava vestido de Capitão Pátria, que na série tem superpoderes, né? Viu uma casa em chamas, entrou lá e salvou uma pessoa. Então ele foi nosso herói por um dia aí. O que vocês acham disso aí, The Boys? Acredito é na rapaziada. Tô confuso aqui, porque o Capitão Pátria não faria isso, né? A não ser se tivesse uma câmera ali pra ver o salvamento dele e registrasse tudo. Mas se ele estivesse na rua assim, ele ia passar direto, não ia nem tentar ajudar, não ia fazer nada. O cara gosta mesmo de The Boys, né? Porque essa coisa dos heróis lá na série é tudo uma piada, né? A roupa deles é uma piada, as falas, as peças de marketing pra fazer propaganda dos sets, tudo é muito caricato, é muito previsível, é engraçado, mas tá aí, ele fez uma fantasia completa, né? Tem tudo que o Capitão Pátria usa e felizmente ele tava passando lá pra ajudar. Parabéns pra ele, né? Pois é, né? Foi algo bem interessante. Não é uma atitude que eu encorajo, né? É algo interessante, mas se realmente acontece vários acidentes e pode acontecer muita coisa quando casas estão pegando fogo. Então, você tá passando na rua, você vê uma casa pegando fogo. É uma atitude humanitária legal, mas às vezes você pode acabar causando até um desastre ali. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado, ver se não tem corpo de bombeiro, não tá logo perto. Assim, foi algo muito bom que aconteceu ali, que aparentemente nenhum dos dois ficou ferido, nem teve nenhum problema respiratório, nem nada. Mas ele mesmo fala que quando ele entrou lá, ele tava muito quente, tava alguns problemas com respirar lá dentro. Então, ele poderia ter acabado tendo algum problema, até falecido lá dentro, né? Então, é sempre bom a gente ter cuidado e
A gente sabe que essas roupas, assim, elas têm sempre vários problemas, né? A gente sabe que essas roupas não são as melhores para prática de exercícios, para várias coisas, né? Até por isso que são cosplays, na verdade, não roupas adequadas pro que os corpos bombeiros ou as polícias irão usar na rua, né? Eu fico pensando às vezes que a gente acabou de assistir o Watchmen também, então eu vi essa notícia, porque assim, eu vi o título da notícia, né? A primeira coisa que eu pensei foi em Watchmen, porque lá uma pessoa começa a se vestir e por acidente, na verdade, também, né? Que é uma coincidência do cara. Por acidente, ela tá vestida de forma que não é de super-herói, mas meio que um disfarce, né? Que é uma máscara. E aí ele acaba ajudando umas pessoas que estavam sendo assaltadas e provavelmente aconteceria algumas coisas piores ali. Ele acaba se desenvolvendo com esse papel de herói. Tudo começou por um acidente e acaba se tornando um mundo bem paranoico, bem maluco. Bom aí pro pessoal, e a gente vê mostra um outro lado do Capitão Pátria, né? Porque o Capitão Pátria da série é escrotão. Embora, que nem o Ryzen falou, o ator ficou bem legal. Assim, no começo, até do ator, a primeira vez que eu vi ele assim, eu fiquei, eu não sei, pra mim ficou meio distanciado, assim, sabe? Não curti tanto, mas conforme eu fui vendo ele atuando e tudo mais, eu acabei gostando da atuação dele como ator. Isso mesmo, Fink, não dá pra entrar no fogo assim de qualquer maneira, não. Mas já que tudo deu certo, né, nós temos só que aplaudir a atitude que foi meio que impensada e impulsiva, né? Mas ele deve ter ouvido ali um chamado de socorro, alguma coisa, e tentou ajudar, né? Então, difícil uma pessoa colocar sua própria vida em risco para ajudar outra. De certa maneira, foi uma ação bonita, né? Apesar de muito perigosa realmente. Então, se você vê uma casa pegando fogo, uma casa em chamas, e por mais que você esteja fantasiado de super-herói, não tente entrar nessa casa. Chame o corpo de bombeiros, tente alguma coisa, a não ser que seja algo como só quebrar uma porta para sair ou alguma coisa do tipo mais simples, mas entrar realmente numa casa em chamas é muito risco. O que me lembrou também que Taylor é o nome que o Thomas usa nos jogos. Continuando nessa trilha de super-heróis, nós temos uma interessante notícia sobre qual seria o super-herói mais rico dos cinemas. Então a gente tem uma certa dúvida aí sobre quem é mais rico ali, principalmente a gente olha sempre o Batman, né, o Bruce Wayne, que tem realmente uma riqueza grande, ou o Tony Stark, o Homem de Ferro, né, parece que eles são bem ricos realmente. Levantaram a fortuna desses personagens do cinema. Na lista dos mais ricos, na verdade tinha alguém que a gente não estava muito ligado, mas que, se pensar bem, o homem é rico mesmo, que é o Rei T'Challa, né, o Pantera Negra. Ele tem cerca de 90,7 trilhões de dólares. Então, se juntasse todos os patrimônios de todos os super-heróis do cinema, ainda não daria o que o Rei de Wakanda possui. Isso porque a nação de Wakanda detém toda a reserva mundial de vibrânio, o metal mais caro do planeta, ali dentro da ficção, né? Cada grama do material equivale a 10 mil dólares. Então, sendo que esse país africano de Wakanda tem cerca de 10 toneladas do metal, seria o T'Challa ali o mais rico dos super-heróis ali dentro do cinema, né? E aí sim, em segundo lugar, viria o Tony Stark, o Homem de Ferro, com 12,4 bilhões, que ele é apenas gênio, playboy, bilionário e filantropo, né? Tem aquele meme. Então, temos aí o Tony Stark, que além de ser genial, ele também tem uma grana grande. E só depois que viria o nosso querido Bruce Wayne, o Batman, com 9,2 bilhões. Então, enquanto o T'Challa tem 90,7 trilhões... o Homem de Ferro e o Bruce Wayne tem ali 12,4 e 9,2. Aí logo depois deles vem o Professor Xavier com 3,5 bilhões, que não é pouco, né? O homem é cheio da grana mesmo. O Professor Xavier tá montado na grana. E para surpresa de muitos, em uma das linhas do tempo, ali dos quadrinhos, o Peter Parker vem depois do Professor Xavier com 2 bilhões. A gente sabe que nos quadrinhos, tanto da DC quanto da Marvel, há sempre algumas variações, algumas coisas que a gente tem que fazer um exercício grande ali para tentar compreender. Em uma das linhas do tempo explorada nos quadrinhos, Peter é um homem de sucesso com doutorado em uma empresa que trabalha com inovações tecnológicas, inclusive sendo rival de uma das companhias de Tony Stark e tendo ali 2 bilhões de dólares. Então, o Teioso aí, pelo menos nessa linha temporal, é um cara bilionário. Essa foi surpresa, hein? Então, T'Challa, na verdade, dentro desses personagens de cinema, seria o mais rico, né? Ali nas casas dos trilhões. O cara tem um reino todo ali, né? É o rei. Então, tinha que ser mesmo nosso personagem mais rico. O que é que vocês acharam dessa lista? O vibrânio que tem lá, né? Além de só ser encontrado lá, só o vibrânio que tem aquelas características de defesa, né? Usado no escudo do Capitão América. E o Homem de Ferro, né? Criou
reator Arc, que gera energia naquele espaço minúsculo. Então, acho que só de royalties por usar aquela energia, né, no caso de alguém querer utilizar o que ele criou, né, só de propriedade intelectual ele ia conseguir muito dinheiro. Muita gente rica ali, né, o professor Xavier mesmo, a primeira vez que eu vi que ele era tão rico, eu fiquei até surpreso. Eu tinha visto, já tem um bom tempo uma notícia sobre ele, como ele conseguiu, como ele tem todo esse dinheiro. Assim, porque às vezes a gente tá assistindo ali o filme ou o desenho, né? E a gente para pra pensar realmente ali como o professor Xavier consegue bancar tudo aquilo lá, né? Todos aqueles jatos e a mansão, todos os veículos, todas as coisas pros alunos. E aí é que eu fui descobrir quando ele era tão rico, eu fiquei, faz sentido agora, mas, pô, foi surpreendente. E a gente fez vários ali, o Pantera Negra ali sempre, a gente acaba meio que esquecendo ali que ele é tão rico assim por causa do minério ali, do vibrânio que ele possui, né? Embora eu não acho que ele vai acabar vendendo esse minério, né? A gente vê, principalmente, que eles utilizam bastante lá na própria nação deles. O Tony, ele é foda porque basicamente ele conseguiu construir essa riqueza dele aí quase do nada, né? A gente sabe que o pai dele era bem rico também, né? Mas a gente sabe que ele conseguiu fazer a empresa crescer muito. Ele é um dos maiores gênios ali do universo Marvel. Não lembro agora quem é a maior cabeça ali, o mais genial dentre eles ali. Se eu não me engano, no MCU, o mais inteligente é a irmã do Pantera. Esqueci o nome dela. Shuri. A Shuri. A gente tem alguns vilões aí também que detêm essa riqueza enorme. Mas a gente sabe também que às vezes, se a gente for pensar, alguns personagens ali, talvez a riqueza já não importa mais pra eles, né? Tipo o Thanos. O Thanos comanda lá um exército enorme, né? A gente sabe que ele tem vários mundos aí dominados. Eu acho que pra ele a riqueza já não importa mais. Ou o Thor, né? Também, que o Thor tem... O mundo deles lá é extremamente tecnológico, rico e tudo mais. São povos assim que para eles essa questão da riqueza eu acho que já foi deixada para trás. O Thanos só quer ser fazendeiro, ficar de boa. Queimar as joias do infinito. Ele só quer colher metade das vidas da humanidade. O Xavier tem dinheiro mesmo, porque se não tivesse ele andava numa cadeira de roda, mas pelo jeito, toda vez que a gente encontra ele tá numa poltrona de rodas, né? É verdade. Pois é, o Xavier tem tanto dinheiro porque ele não cria uma armadura ali pra poder andar, né? Verdade. Falando. Acho que ele quer se concentrar no cérebro dele. Embora no Xavier, quando tá no futuro, ele consegue. Ele usa umas próteses que permitem ele andar. Na verdade, tem alguns quadrinhos que ele volta a andar por vários motivos diferentes. Falando em cara inteligente, tal de Adrian Alexander Wade, o Ozymandias é um cara que é inteligente. Pô, isso ali já é apelação, mano. Aquilo lá não teria, não. Aquilo lá não tem como, não. Aquilo lá barra o Tony Stark, assim, ó, com as mãos. Então, quem não sacou a referência aí, fica a dica para assistir Watchmen. Temos um filme, temos recentemente uma série aí bastante elogiada, que recebeu muitos prêmios. Tem os quadrinhos. Tem os quadrinhos também. Nós já fizemos a recomendação aqui no Bate Furado e é muito bacana mesmo. Tem umas coisas bem interessantes ali. E apelonas. Nossa terceira notícia hoje do episódio Geek Game do Bate Furado é sobre o Xbox Series X, que praticou aí uma espécie de bruxaria tecnológica. Saiu uma notícia de que o Xbox é tão poderoso que ele deu um novo sentido a um recurso do The Witcher 3. Então ali dentro do jogo a gente tem as viagens rápidas. O pessoal já tá em posse dos novos videogames aí, dos novos consoles. Fizeram um teste no The Witcher 3 que ainda não está totalmente adaptado ao novo Xbox, mas eles tiveram uma surpresa muito grande na viagem rápida porque ela se tornou uma viagem instantânea. Normalmente ali há um período em que há uma telinha de carregamento, mas como foi instantâneo, a viagem foi instantânea, essa tela de carregamento meio que deu uma bugadinha rápida ali, já que o game ainda não está 100% otimizado aí para o novo console, né? Mas é uma bruxaria das grandes. Como é que faz uma viagem deste nível aí, né? Então é interessante aí ver que a velocidade da nova geração é realmente impressionante, né? A gente sempre ouve falar, né? Coloca um SSD no teu computador e tal. Se colocar um SSD, o computador vai ser muito mais rápido. E agora as novas gerações de consoles com os SSDs realmente vão surpreender e mostrar aí um outro nível de velocidade de carregamento de tudo. Devo confessar que esse é algo que às vezes em alguns jogos me deixa meio chateado, até no Odyssey que estou jogando ainda. Às vezes eu coloco, vou fazer uma viagem rápida aqui, né, porque alguns lugares são muito distantes, então fazer a viagem rápida é melhor. E aí a viagem rápida demora um tempo naquela terra de carregamento, eu fico tipo, acho que era melhor eu ter ido andando, porque pelo menos eu tava distraído, né, eu tô correndo ali, olhando, dando uma olhada na natureza, escalando, porque na tela de carregamento lá da viagem rápida tu fica só esperando carregar. Vendo isso ali eu fiquei, caralho.
isso daí é uma viagem rápida de verdade. Foi tipo um teleporte mesmo ali. A tela de carregamento, que o Ryzen falou, a tela de carregamento deu um bugzinho ali, mas foi bem maluco, assim. Eu realmente tô ansioso com essa nova tecnologia, com esses novos consoles aí. E se todos os jogos vierem assim, cara, vai ser muito bom. Essas telas de carregamento realmente, às vezes, demoram bastante, ainda mais quando vai começar, a gente vai carregar o jogo. Só pra começar o jogo, tu tem que ficar lá alguns minutos lá, esperando. Tem alguns jogos até que, assim, que demora tanto pra começar que você fica até pensando, devo mesmo jogar esse jogo, cara? Eu acho que eu vou pra outro. Tudo indica que essas telas vão deixar de existir. Quem gosta de ficar olhando aquelas dicas de como jogar melhor, como avançar no jogo, aí vai sentir falta, porque tá tudo rápido, então você, pra fazer essa viagem aí, é instantâneo, como disse o Ryzen, então não tem mais aquele textinho pra ficar lendo, nem outra coisa pra distrair, vai ser no mesmo segundo. Essa coisa do SSD, essa tecnologia, ela é a que mais impressiona atualmente, tanto que alguns jogos, eles ainda têm problemas de lidar com a velocidade, né? Alguns que eu faço a viagem rápida aqui, o jogo volta, a gente já pode jogar, mas as texturas não carregaram ainda. Então você vê aparecendo o desenho das paredes e do chão, da roupa das pessoas. Depois que a gente vê que a roupa do personagem é de couro ou é de algodão, alguma coisa assim, porque antes fica só uma cor chapada e você já pode jogar, mas ainda não carregou, né? Tô falando isso aí, eu lembrei do Dragon Ball, que na tela de carregamento colocavam aqueles joguinhos que tu ficava ou comendo mais rápido, ou um negocinho mexendo. Sempre eles colocavam alguma coisinha pra tu ficar apertando o botão ou girando os analógicos e acontecer alguma coisa. Era uma distração, né? Da tela de carregamento. Era bem interessante também. Eu acho que, inclusive, isso daí é um registro da Bandai. Acho que nem toda empresa pode botar um joguinho na tela de carregamento, não. Isso aí foi uma ideia deles que precisa de permissão para ser usado. Então, pra quem não conhece, aqui na nossa região tem um negócio de bora ali, ou então a minha casa é bem ali, ó. É logo ali, bem ali. Parece essa viagem rápida aí, né? Quando você vai ver, é longe pra cacete. Demora. Mas agora realmente parece que vai ser uma viagem rápida. Essas eram minhas notícias de hoje. O que você traz pra nós, tio Gamer? Pô, eu trouxe uma notícia aí que o Thomas ia gostar. Mas aí ele tá de viagem. Força pra ele. Tomara que volte logo. Aconteceu que o Nintendo Switch superou as vendas do Nintendinho. Primeiro Nintendo antes do Super Nintendo, né? Já era esperado que isso acontecesse, porque há pouco tempo o Switch superou as vendas do Super Nintendo. Então agora, com essa nova etapa, ele já vendeu 68 milhões de unidades no mundo todo, sem previsão de frear. Continua vendendo bastante. A previsão é de vender mais agora em dezembro, porque a gente não sabe se vai ter PlayStation 5 e Série X para todo mundo, né? Então, na falta dos novos consoles e você precisa comprar ou dar de presente, aí aparece o Switch como essa opção. Interessante ver como que o Switch foi aceito, né? Porque ele não traz jogos em 4K, ele também não se define nem como portátil, nem como console de mesa. Então, a gente poderia facilmente ficar confuso e não entender a proposta, mas é justamente nisso que ele se diferencia. As pessoas gostam mesmo de optar para jogar na TV ou em qualquer lugar. Então, interessante essa marca, interessante de acompanhar também. Como que ele vai performar nos próximos anos, agora que ele fez 4 anos de lançamento, ou 3, nem sei mais, tem que conferir. E é interessante, o Nintendinho, quando foi lançado, ele pegou um mercado muito saturado, né, de jogos da Atari, porque a Atari não controlava quem produzia o jogo, e aí apareciam alguns jogos muito duvidosos, então as próprias crianças já ficavam cabreiras e deixavam um pouco de lado esses jogos da Atari. E aí os pais, né, começavam a não comprar, porque a criança já não gostava tanto. E aí Nintendo veio com o Famicom no Japão e o Nintendinho no Brasil, né? Nomes diferentes, o Nintendo na América, e aí tinha essa proposta de parecer que era um brinquedo, né? Vinha com arma, vinha com o Hobby também, que era um robozinho que interagia com os jogos. A Nintendo veio com essa proposta de parecer que era um brinquedo, mas era um videogame. E o Switch parece que vem para ajudar no mercado também, né? Ele parece que é um console, mas ele é um híbrido, né? Ele vem com essa característica. Então, não querendo falar muito, só para registrar aí essa etapa,
ficar de olho nesse crescimento do Switch. Sempre que falamos simplesmente de comparação de vendas e tudo mais, de tempos diferentes, eu fico pensando como a nossa comunidade de games cresceu, né? E está crescendo. A gente vê isso assim como o Nintendo, né? Pô, naquele tempo lá entre que a Nintendo tava ganhando lá e ela vendeu menos do que o Nintendo atual, e naquele tempo era só Nintendo e Atari, basicamente, né? Hoje em dia a gente tem a Nintendo, a Sony, a Microsoft e outros ainda, né? E o PC, porque o PC também eu acho que é o que mais barra, assim, se a gente for ver. Não, na verdade o celular ganha, né? Mas eu acho que depois do celular vem o PC, assim, em questão de jogos, né? Porque basicamente é pra onde vão todos os jogos e é mais fácil pra piratear e tudo mais. E aí a gente vê como essa comunidade de games realmente cresceu, né? Eu acho que o Nintendo nem deve ser dos três principais aí do Nintendo, Sony e Microsoft, a Nintendo nem deve ter sido que vendeu mais, né? Nessa última geração. E tô falando disso, eu fico pensando também quando é que a Nintendo vai lançar a próxima geração dela, né? Porque a gente tá vendo as duas gerações saindo aí agora com novas tecnologias e terras de carregamentos aí, como já falamos aí, super rápidas, né? Onde viagens instantâneas serão realmente instantâneas, viagem rápida será realmente rápida. Como é que o que a Nintendo fará, né? Porque às vezes eu acho que a Nintendo fica muito parada, né, nesses momentos assim. Ela até consegue ganhar, eu acho que nessa última ela ganhou mais por causa da portabilidade do que realmente pela qualidade, né? É mais portabilidade e jogos exclusivos, né? Porque, assim, eu conheço muita gente que vai pra Nintendo só por causa do Mario, Zelda e Pokémon. Porque se não fosse esses três grandes aí, Mario, Zelda e Pokémon, as pessoas, acho que a Nintendo já teria perdido muitos fãs. Acho que a Nintendo realmente precisa, assim, de algo pra chamar mais pessoas. Não sei como é que vai ser, porque realmente, se a gente for comparar o novo... porque o console Nintendo atual perdia a série anterior, né? A série que... Sem contar essa série que tá entrando agora, né? Essa geração que tá entrando agora. Aí, pô, quando comparado com essa geração que tá entrando agora, esse console da Nintendo vai ficar, tipo, super desatualizado. O Switch tá entre 3 e 4 anos do lançamento. E quanto à atualização, eu acho que poderia vir uma dock melhor para aumentar a resolução na TV, alguma coisa assim. A viagem rápida do Zelda, ela não é demorada, né? Tem uma animação ali que ele vira luz e depois ele se reconstitui em outro lugar, mas não é demorado. Até porque o Switch usa, né, uma memória flash, ele não tem disco rígido, então já é mais rápido do que muitos computadores que ainda estão com um disco rígido aí. É bacana mesmo essa possibilidade de você jogar na TV, né? Eu acho que a primeira vez que eu vi a campanha do Switch, eu fiquei realmente impressionado, né, com essa ideia de você... Porque assim, algo pequeno que você pode levar para uma viagem, para praia, sei lá, né? Você pegar uma sombrinha ali na praia e der pra tela não ficar muito no sol, exposta. Você pode também chegar na sua casa e colocar na TV e jogar na sua TV ali. Então, acho que melhorando essas questões aí que o Fink tá colocando de ser um 4K, né? E depois a gente vê que a nova geração já chega até o 8K. Então, realmente a Nintendo precisa dar essa melhorada mesmo, fazer esse upgrade aí. Mas já tem algumas coisas boas ali, né? Eu acho assim... que com relação ao preço, eu ainda acho um pouco salgado, né? Então teve um tempo até que o Switch tava até melhorzinho, assim, o preço. Até cheguei a cogitar, assim, comprar um Switch. Só que, como agora os preços subiram muito, tá muito caro. Tô achando, assim, um valor grande, né? Precisa mesmo dar dessa atualização, dar esse upgrade, pra chegar pelo menos no 4K. Talvez alguns acessórios a mais ali. Eu acho que ele controle muito pequeno, mas é dentro da característica dele, né? De só encaixar ali, pode levar para qualquer lugar. Realmente é muito impressionante, muito interessante mesmo um videogame assim, né? Muito bacana. Você pode estar ali dentro pegou o ônibus, está jogando ali, você não pode ser assaltado, né? Mas como eu disse, né? Você vai para uma viagem, botou ali na mochila, pronto, já leva, né? Dificilmente você vai conseguir levar para uma viagem assim um PlayStation 5, né? Que é um trambolho muito grande e pesado. Então, mesmo na geração anterior, se você pegar o PlayStation 4 Pro, que eu tenho aqui em casa, o bicho é imenso. E o 5 aí vai vir com quase o dobro do peso e o tamanho dele é mirabolante, né? Talvez aí eles lancem o PlayStation 5 Lite ou alguma coisa do tipo mais pra frente, um que seja menor. Mas essa ideia do Switch ninguém ainda encarou, né? Não tem nenhum, assim, dessa nova geração, desses que tem esse aprimoramento todo, que seja portátil. Então, tem aí os seus fãs, né? Tem jogos muito bons aí, que são memoráveis. E tem essa característica bem interessante, né? Que você põe ali na mochila e vai embora. Acho bacana assim, que funciona comigo. Tô jogando na TV lá e tô usando um controle extra. Os outros já ficam no Switch, né? Então, se alguém quer ver a TV, usar,
Aí eu não preciso nem salvar o jogo e nem apertar botão nenhum. É só puxar lá da dock e ele já aparece na telinha, já dá pra jogar. É muito rápido, é muito prático e não tem que perder tempo com nada. É só colocar ou tirar que o jogo já muda. É verdade, o game tem toda essa praticidade aí. Então, caros Byte Lovers e caras Byte Lovers, essas foram nossas notícias do nosso episódio Geek Gamer. Nós entramos agora no nosso momento de recomendações. A minha recomendação de hoje é um filme que saiu recentemente e que eu assisti há 2 dias, que é o filme dos Novos Mutantes. Nós temos ali 5 jovens mutantes que descobrem o alcance de seus poderes e lidam com traumas do passado. No entanto, eles são mantidos presos contra a vontade de uma instituição controlada pela doutora Cecília Reyes. Enquanto a médica promete controlar as habilidades do grupo, nada é o que parece. Essa é a sinopse. Esse filme foi lançado agora em 22 de outubro de 2020. Ele tem 1h e 33 minutos. E apesar de trazer esse universo dos mutantes, dos X-Men, tem uma pegada de terror forte. Então, quem já não é muito fã de terror talvez não goste tanto. Mas eu não achei tão aterrorizante, não. Não achei tão aterrorizante. E o bônus, o prêmio, o extra, o legal desse filme é que tem alguns brasileiros ali, né? Nós temos a doutora Cecília Reyes, é a Alice Braga, atriz brasileira. E nós temos também entre os mutantes o Henry Zaga, que é brasileiro também. Inclusive ele faz papel de brasileiro no filme. É bacana, né? E é um ator brasileiro, então nós temos ali de cara já 2 atores, um ator e uma atriz brasileira com grande destaque dentro do filme. Então é a minha dica, a minha recomendação, se vocês puderem assistir. Inclusive eu acho que ainda está no cinema esse filme, apesar de que eu não assisti no cinema, porque nesse período de pandemia ainda não estou indo no cinema, mas fica aí a dica para quem quiser ver uma pitadinha de terror, suspense, fantasia e ficção científica no universo dos X-Men ali, um filme mais terror, um pouquinho mais de terror. Não achei tão aterrorizante, mas realmente tem umas pegadas ali meio aterrorizantes. Eu não achei que assim é um filme de... Eu não chamaria de filme de terror, mas alguns podem não ter a mesma visão, né? Então tem essa pegada mesmo de terror ali, mas fica aí a dica. Seria mais um filme de suspense com alguns elementos de terror, né? Acho que até as notas desse filme estão confusas. Tem sites dando 4, 4,5, outros estão dando 10, 7, 9. Então, será que isso tá confuso mesmo? Ou não? As notas que eu tenho visto foram baixas, né? Mas eu, particularmente, eu gostei, achei legalzinho o filme. Gostei, assim, se a gente pegar o elenco, né? Nós temos um elenco muito bom ali dentro, né? Tanto a Alice Braga, que já tem feito alguns filmes e ela tem trabalhado muito bem. A Maisie Williams, né? A Anna Taylor-Joy, o Charlie Heaton, né? Então, alguns personagens aí, alguns atores e atrizes que a gente já conhece de outras séries, né? Então, eu achei bem interessante. Eu achei o elenco bem bacana mesmo, um elenco chamativo. E eu gostei do filme ali, da história, do desenrolar. Claro que realmente tem alguns defeitos ali dentro do filme. E tem muita gente e as notas não estão sendo as melhores. Mas eu acho que valeu a pena ter assistido. Então, por isso eu trago a recomendação. Foi bem interessante. Tem até é um pouco diferente dos filmes de heróis que a gente tá acostumado a assistir um pouco também, né? Ele leva mais pra um lado um pouco mais em suspense, terror ali. E sendo dos X-Men nesse ritmo, assim, eu achei bem interessante, né? Foi a novidade que eles tentaram trazer aí. Eu acho que foi uma ideia legal. Vale a pena assistir. A minha recomendação de hoje vai ser O Agente da U.N.C.L.E. Foi um filme que eu assisti recentemente e gostei bastante. É com o Henry Cavill, né? Nosso bruxão aí, ou Superman, ou o Sherlock Holmes, qual você preferir. Ele também faz um papel bem legal, bem interessante. Eu acho que é um papel mais parecido com o do Sherlock, assim, do que com o do bruxo ou do Superman, né? E lá também tem um elenco bem interessante, uma história bem empolgante também, bem interessante, que realmente consegue nos prender e fazer a gente sorrir um pouco também. Fala sobre, durante a Guerra Fria, um agente da CIA e outro da KGB precisam unir forças para se infiltrar em uma organização criminosa que planeja usar armas nucleares para acabar com o equilíbrio de poder. Então, o Henry Cavill é um agente da CIA e o Armie Hammer é um agente da KGB e eles vão começar a trabalhar juntos para essa organização criminosa. Só que, como a gente sabe, é a Guerra Fria, né? E se KGB não vão se dar bem, né? Estados Unidos e a União Soviética. Então, é uma parceria bem interessante e bem, às vezes, meio cômicas também, porque eles não sabem se ajudam ou se brigam entre si. Agora eu vi que é um filme de 2015,
2015, né? Sim, 2015. Inclusive, eu tava falando pro Ryzen do filme, e no momento que eu comecei a falar aqui, eu fiquei pensando, caraca, eu recomendei isso aqui? Não, eu tava falando pro Ryzen. Eu vou recomendar um jogo, The Outer Worlds. É um RPG para um jogador, futurista, e foi indicado a melhor jogo do ano de 2019, mas não ganhou. Mesmo assim, ele é muito interessante, tem muita coisa para fazer. Não quero falar muito, destacar só os personagens, são muito carismáticos. Cada pessoa que encontra conta uma história diferente, uma história de vida, ou então da cidade que ela está morando, e aí a chance é grande da gente se afeiçoar e trazer para a equipe, ou então tentar resolver o problema da pessoa. Acho que esse que é o mais interessante do jogo, é conhecer as histórias e resolver, ajudar ou não quem a gente quer lá, ou atrapalhar quem a gente quer também. Então fica essa dica aí para quem quiser se aventurar. Então é isso, caros Byte Lovers, caras Byte Lovers. Não esqueçam de seguir o Byte Furado nas redes sociais, de dar uma olhada lá no nosso site também, que está repaginado. Muito obrigado, Tio Gamer Fink, pelas recomendações, pelo episódio de hoje. Wakanda Forever, tchau, tchau. Valeu, falou. Que sua vida seja longa e sua morte seja rápida.